atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 19 de 2021. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros, pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, Elétrica Bege. Rua João Guião, 1417. Telefone da Elétrica Bege 3637-0202. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, também apresentamos comentários sobre os temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o aperfeiçoamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Princípio Vital, extraído do livro A Gênese, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tradução de Herculano Pires. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, capítulo 4, Princípio Vital, item 1, seres orgânicos e inorgânicos, com as questões de números 63 a 65. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante no livro Vinha de Luz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 171, intitulada No Campo Físico. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro A Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 4. Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, item Metodologia de Ensino. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No nosso editorial de hoje, extraído do livro A Gênese, Princípio Vital. O tema Princípio Vital está contido no capítulo 10,
cujo título é Gênese Orgânica, e iniciamos assim o item de número 16. Kardec afirma: dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Sem falar do princípio inteligente, que é questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido: o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém, jamais chegou a reconstruir ou reconstituir sequer uma folha morta, prova evidente de que há, nestes últimos, o que quer que seja, inexistente nos outros. Será o princípio vital alguma coisa particular que tenha existência própria? Ou ainda integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor e eletricidade? É neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que se apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente, admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilaram o princípio vital, por ser necessário à destinação deles. Ou, se preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolvem dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono unicamente teriam formado um mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue como calor quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste mesmo depois dele extinto, como a carbonização da madeira subsiste a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. E aqui eu quero já fazer uma rápida observação. Azoto é sinônimo de nitrogênio. Mas não pode, continua Kardec, reconstituir aqueles corpos, porque, já não existindo a causa, não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que possível lhe é reconstituir uma pedra. Tomamos, para termo de comparação, o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda. Por ser um efeito vulgar, que todo mundo conhece, é mais fácil de se compreender. Mais exato, no entanto,
houveram cito, dizendo que na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos, desenvolve-se a eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas, que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida. Que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte, por se extinguir tal ação. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No nosso estudo do Livro dos Espíritos, estamos então no livro 1º, As Causas Primárias, estamos no capítulo 4º, Princípio Vital, o item de hoje é o 1º, Seres Orgânicos e Inorgânicos. Vamos à primeira questão de hoje, que é a de número 63. Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Edgar. Bem, a essa questão de número 63, os espíritos reveladores vão afirmar: é uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Bem, amigos, uma observação importante nessa pergunta formulada por Allan Kardec é que ele considera o princípio vital naturalmente como uma propriedade. Todavia, ao questionar se essa propriedade seria um elemento que, uma vez agregado aos outros elementos constitutivos da matéria orgânica, a vitalizaria, né? Ou ainda a animalizaria, ou seja, daria vida
a estes elementos constitutivos, ou ao contrário, quando ele considera uma probabilidade de efeito e não necessariamente de causa, da mesma forma, determinando essa composição orgânica. Quando nós falamos dessas questões, nós estamos falando de uma constituição química. Nós não ignoramos que na tabela periódica, por exemplo, inclusive o nosso amigo André Zola abordou essa questão no programa passado. A tabela periódica tem 118 elementos atualmente. São 118 elementos. Destes 118 elementos, 21 são encontrados na composição química do corpo humano. Todavia, dentre esses 21, apenas 11 têm representatividade percentual. Especialmente 4 deles, que são os principais, que são oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Acho que eu não falei, né? De qualquer maneira, esses 4 elementos compõem quase que a totalidade dos elementos orgânicos constitutivos do corpo humano. São 96% a somatória destes 4 aproximadamente. Bem, o que dá, portanto, vida a esse conjunto de elementos orgânicos aglutinados? É exatamente esse princípio vital. Então, parece que nessa resposta apresentada pelos espíritos reveladores e provocada por Allan Kardec, ocorre um processo de retroalimentação. O princípio vital suscita o aparelhamento animalizado, portanto, vivo de fato, no organismo, que por sua vez também retroalimenta esse mesmo princípio, até que então cesse-se a vida pelo esgotamento dos órgãos, como nós, inclusive, já estudamos anteriormente. Segue Kardec com a pergunta de número 64. Vimos que o espírito e a matéria são 2 elementos constitutivos do universo. O princípio vital formará um terceiro? Zola. A Pleiade de Espírito Verdade assim responde: é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. O fluido vital, ele não é um terceiro elemento. Ele vem do fluido cósmico universal e das suas propriedades. Como Kardec vai argumentar e o Espírito Verdade vai esclarecer, no primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, nós temos Deus, acima de tudo, espírito e matéria. E entre eles, fazendo a aproximação, o fluido cósmico universal. Este fluido cósmico universal é uma matéria base. Ela vai sofrer inúmeras transformações. E entre essas transformações, nós vamos encontrar o fluido vital. Importante dizer que o fluido vital você só vai encontrar no princípio material. O princípio espiritual não tem o fluido vital. O princípio espiritual não conhece o fluido vital. Por quê? Porque ele está presente como uma transformação do princípio material. Então, quando o espírito se une à matéria, e se une à matéria para que tenha uma experiência de evolução na sua cadeia, no seu segmento, essa matéria vai lhe oferecer condições. E uma das condições que essa matéria precisa oferecer é a vitalidade, é a condição de vida. E a partir desta condição de vida é que que ela precisa do fluido vital. Aquilo que lhe dá a condição de existir, de ser animada, de ter movimento, de ter atividade.
e isto vem do fluido vital. Mais abaixo nós vamos entender como é que isto se alimenta, como é que isto se renova, como isto sustenta a própria vida. Muito bem. Seguindo então, Kardec pergunta: parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal devida a certas modificações desta? Degar. Bem, a essa questão 64A, formulada por Allan Kardec, os espíritos reveladores afirmarão: é essa a consequência do que dissemos. Bem, complementando, portanto, as informações trazidas na questão imediatamente anterior pelo Zola, de número 64, nós poderíamos considerar assim a existência do princípio vital como um elemento inseparado, que uma vez aglutinado aos outros elementos constitutivos dos seres orgânicos, isso naturalmente propiciaria a vida, como de fato propicia. Contudo, não se trata de um elemento distinto e conhecido que poderia ser agregado a estas diversas constituições químicas dos corpos. O fato é que a ciência desconhece esse princípio vital e, por isso mesmo, ela não pode ou não poderia, assim, reconhecer como esse elemento distinto. O fato é que nesse processo de retroalimentação que estamos nos referindo, e que aquele exemplo, aliás, trazido por Allan Kardec lá no capítulo 10 do livro A Gênese, lido e no editorial, fica muito claro como uma roda que gera energia, né? Que gera eletricidade. É como um dínamo mesmo, que uma vez em movimento gera por efeito essa eletricidade, esse movimento. Então, nessas considerações trazidas pelos espíritos e também provocadas e assim também consideradas por Allan Kardec, o princípio vital é o elemento indispensável que, aglutinado à constituição química dos seres orgânicos, os vitaliza, dando-lhes naturalmente essa vitalidade que é peculiar a cada um dos seres. Muito bem. Vamos a uma breve pausa aqui no nosso programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Voltamos na nossa pausa e o programa Verdade e Luz está estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora na questão 65. Kardec pergunta assim ao Espírito Verdade: o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Zola. Responde o Espírito Verdade. Ele tem como fonte o fluido universal. E é o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito
e a matéria. O princípio vital, ele reside especificamente, ele é o liame, mas a sua existência está na matéria. Esta matéria, ela precisa deste fluido para que ela possa, como diz aqui, o Kardec explica, para que ela tenha eletricidade, para que ela ganhe potencialidades, para que ela ganhe dinâmicas, né? E se nós observarmos bem o nosso corpo físico, ele tem uma série de movimentos, principalmente o movimento dos nervos, que nós temos descargas elétricas entre eles, aonde se trocam polaridades para que o impulso nervoso caminhe, né? Então, se nós observarmos isso, o nosso corpo físico, ele precisa desse impulso. E esses impulsos advêm de toda uma estrutura física que se ramifica por todo o nosso corpo, dando a ele a condição de agir e de reagir, né? Então, dentro deste conceito, o fluido vital é algo renovável. Por que ele é algo renovável? Porque nós temos como renová-lo a partir de mecanismos biológicos. Como já foi dito, quando a matéria perder a capacidade de processar, estruturada em órgãos, esta energia, ele deixa de existir. O nosso cérebro, ele utiliza, né, na sua capacidade, ele precisa de energia que ele extrai do metabolismo das células, ele usa a ATP, adenosina trifosfática. Essa glicose, ela é especializada e produzida pelo nosso cérebro. A partir disso, as suas células neuronais irão estar constantemente ativas. E para que elas transmitam um impulso nervoso para uma outra célula, nós vamos ter uma estrutura que são as vesículas sinápticas, que produzem aquilo que se chama neurotransmissores. Toda esta dinâmica, todo este movimento, tudo isto que se faz é feito a partir de descargas elétricas que o nosso corpo produz. Então, quando você fala que você tem um fluido magnético, você tem um fluido elétrico animalizado, isto te dá mostra do dinamismo para o qual a nossa estrutura material precisa para que ela tenha condição de se movimentar, de andar, de ter os seus espaços, de que ela tenha uma aparente capacidade de tomada de decisão. Só que, no entanto, chega em um determinado momento que a sua capacidade de decisão fica limitada e ela não consegue gerir e se autogerir num mecanismo de feedback para que ela exista. Feito isto, quando que isto acontece? Quando nós perdemos a nossa condição de responder a esses impulsos magnéticos e elétricos. Neste instante, o fluido vital, que é aquela energia, que assim nós podemos chamar aspas, que é renovável, que é uma energia renovável, ela não encontra capacidade de ser novamente produzida, reanimada, e ela se desfaz na medida em que a matéria perde toda a sua estrutura. E isso a gente fica claro quando nós vamos chegar naquela frase, aspas, né, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. E a nossa matéria vai se transformar, e esta mesma energia que alimentou esta estrutura retornará e voltará à sua origem básica, retomando o processo de vida. Ao longo dos milênios, na estruturação dos corpos, nós fomos, enquanto princípio espiritual e o princípio material, foram evoluindo para lidar com todos estes mecanismos ativos, constantes, renováveis. Podemos dizer que uma pequena semente guarda todo este conhecimento genético para que aquela planta possa ter os mesmos movimentos adaptados à sua condição de vegetal. Então, isto é o fluido vital. Muito bem, amigos. Terminamos aqui o estudo de hoje e convidamos ao amigo ouvinte para, no próximo programa, iniciarmos o estudo a partir da questão de número 66. Até lá.
Verdade e Luz. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Agora, no nosso programa Verdade e Luz, o Momento Evangélico. E no Momento Evangélico, utilizamos o livro Vinha de Luz. Hoje vamos ler e tecer comentários sobre a lição número 171, que tem por título No Campo Físico. Todas elas precedem uma citação, onde Emmanuel vai basear aquilo que ele vai discorrer. Hoje a citação é de Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44. Paulo diz assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. E o primeiro comentário de Emmanuel a essa lição de número 171 no campo físico se segue da seguinte forma: ninguém menospreze a expressão animal da vida humana a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O gérmen lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Emmanuel continua: toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo à maneira do cheixo, que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. Mas o coração prevenido que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual.
Para mim é muito interessante essa comparação que Emmanuel traz, né? No caso da semente e também do espírito sendo, né, introduzido no corpo físico, como ele chama que a cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual. Então, né, Edgar, ele está falando, sim, estamos presos, estamos aqui oprimidos pela matéria, circunstanciados, ou seja, estamos cerceados por uma situação necessária, mas é nesse momento que nós podemos desabrochar, podemos abrir os nossos padrões mentais, poder produzir folhas, flores, frutos, perfumes, aí cabe a nós dar a destinação a essa prisão, vamos dizer assim, momentânea do espírito. Você sabe que eu estava aqui avaliando durante a nossa leitura e me lembrei daquela passagem que Jesus afirma que somos deuses, né? E passagem esta, inclusive, utilizada por Allan Kardec no desenvolvimento do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Quando Jesus nos diz, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, ele traduz ali exatamente isso que você considerou, André, e que isso também é considerado pelo benfeitor Emmanuel. Potencialmente, nós já somos o Deus que haveremos de ser no futuro. Assim como uma semente de laranja é, por si só, a própria laranja, quando ela, uma vez germinada, uma vez fecunda, uma vez crescida, fortalecida, é capaz de frutificar, é capaz de produzir. Então vejamos que alcançar a plenitude de si exige naturalmente a plenitude produtiva, a plenitude frutificadora. O estímulo de Jesus, portanto, para que sejamos deuses, exigirá da nossa parte a frutificação da produção do bem, que jaz latente na criatura humana. Portanto, é muito significativo a assertiva do versículo trazido por Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios, nesse capítulo 15, e naturalmente nós, de uma forma comparativa e análoga ao que ele traz, estamos também num processo de semeadura. E é um processo, evidentemente, longo, demorado, contudo, potencialmente frutífero. E assim como há plantas que frutificam em determinadas épocas, em determinada idade, nós, espíritos igualmente semeados pela divina bondade e justiça de Deus, haveremos também igualmente de frutificarmos na idade apropriada, digamos assim. É por isso mesmo que a parábola do semeador de Jesus traduz a história evolutiva da criatura humana até as culminâncias da produção de 100 por 1, por exemplo, que ele se reporta naquela extraordinária e belíssima parábola encontrada no Evangelho de Mateus. Como você já tinha suscitado, né, Zola, do mesmo modo que a semente já traz todas as suas características intrínsecas ali, nós também trazemos todas as potencialidades para serem desenvolvidas. Cabe nós entendermos que a terra é fértil e desenvolvamos essas potencialidades. É muito interessante quando o Paulo vai dizer: semeia-se, como quem diz, se semeie, né? Faça você que essa semente floresça, que essa semente se desenvolva. É claro que submetido no corpo,
Nós estamos sem a nossa consciência plena e as nossas informações históricas. Eu diria que é até bom que assim aconteça, é excelente, porque tem algumas coisas que é bom lembrar mesmo. E isto nos deixa, às vezes, submetidos a uma ignorância, porque nós estamos sem perceber, nós estamos no frio das nossas fragilidades, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Nós estamos nesse frio. Nós temos que enfrentar o barro das relações complicadas, desafiadoras, complexas, limitantes que ali estão. Nós também lidamos com a podridão das convivências, de podridão das nossas próprias, de tudo aquilo que estamos imersos. Mas é sábio como ele diz que a semente procura a luz. Nós às vezes sabemos que existe um evangelho que nos ajuda a chegar à luz. Nós sabemos que existem orientações no espiritismo que nos ajudam a chegar à luz. No entanto, demoramos-nos muito neste processo de ir ao encontro da luz, né? Então, a partir destas limitações, a nossa caminhada, nós parecemos alguém preso em si mesmos e não conseguimos romper a proteção da semente. E eu quero fazer uma parte nesta consideração para aqueles companheiros que, porventura, reclamem da vida. Reclamem do seu dia a dia, fala que boa é a vida dos céus, boa é a vida do espírito, né? Meu reino não é deste mundo, e por aí vai, né? Eu quero fazer apenas um comentário. Sabe qual é o melhor lugar do mundo para você estar? É onde você está hoje e agora. Este é o melhor lugar do mundo para você estar. Então, faça desta oportunidade, se você está encarnado, é o melhor lugar do mundo para você estar. Se está passando, é o melhor lugar do mundo. E acredite, procure a luz, saia disto, mas nós estamos passando e vivenciando as nossas próprias necessidades evolutivas. Então, antes de fazer reclamações, antes de falar que meu reino não é deste mundo e achar que eu vou ser feliz no plano espiritual e no céu, eu tenho uma outra frase para relembrar disso. E a vida continua. Verdade e luz. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora, no nosso programa, ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. O diálogo utiliza o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, no item Metodologia do Ensino. Divaldo Franco faz a seguinte pergunta a Viana de Carvalho. Tem-se observado uma proliferação de propostas educativas com tendência espontaneísta? Como dimensionar adequadamente
quando exigir e quando deixar para a livre criação do indivíduo? E Viana de Carvalho aqui, ele começa a responder dizendo: não se pode facultar liberdade quando esta se encontra distante da responsabilidade. Enquanto o indivíduo não disponha de equipamentos de discernimento para saber o que fazer e quando realizá-lo, conceder-lhe liberdade sem orientação é condená-lo ao desequilíbrio gerador da libertinagem. Quando imaturo, ele somente possui instintos não educados, portanto, passíveis de transbordamento pelas paixões que lhe assinalam o estágio evolutivo. Não obstante a responsabilidade do conceito educacional, a orientação do espontaneísta no atual estágio do desenvolvimento intelecto-moral em que se encontram os seres humanos, a orientação do educador é indispensável, encaminhando o aprendiz pelo rumo mais compatível com as suas necessidades de crescimento. Sem cerceamento da liberdade de escolha e direcionamento do educando, pela preferência que decorre da sua aptidão, cabe ao orientador encaminhá-lo com segurança, de forma que adquira os princípios básicos da aprendizagem, criando condicionamentos saudáveis para uma vida equilibrada no grupo social, sem agressividade, sem repressão, porém com capacidade para saber até onde ir no processo de comportamento e vivência experiencial. Bom, compreendo que é a questão do discernimento, né? Nós ainda precisamos de orientadores, né? Quer sejam eles aqui, né? Com a instrução material, com o nosso desenvolvimento intelecto, moral, e também temos o nosso grande mestre modelo e guia, que é Jesus, e que para nós é dificílimo segui-lo, compreendê-lo na sua inteireza, né? Ter uma real ideia de tudo aquilo que ele significa, como mestre, como modelo e guia, né? Nós não conseguimos. Então, essa questão da nossa consciência, nós geralmente, a nossa consciência, ela pende, né? Sempre pende para uma situação de optarmos pelas facilidades. Como você agora falou, né? Há pouco, né, Zola? Falou, não, o melhor é estar lá no plano espiritual. Será que é o melhor para nós? O que o nosso orientador, né, falaria para nós? Será que, como você disse, o melhor lugar no momento é aí, agora? Aproveite, faça a sua parte. Então, nós ainda precisamos, porque as nossas escolhas ainda são tendenciosas e cometemos muito enganos devido à nossa imperfeição, né, Zola? Eu fico aqui pensando, se nós, quando nascemos, ficássemos lá para a gente ficar por própria conta. Então, por própria conta, né? Quando nós reencarnamos, nós chegamos, nascemos, nós não sabemos comer, né? Nós sabemos mamar, mas não sabemos comer. Nós não sabemos direito tomar banho. Não sabemos direito, nós não sabemos tomar banho. Não sabemos andar. Não sabemos. Não sabemos falar, né? Então, nós somos aquele começo que, se não tivéssemos quem nos orientássemos, não estaríamos aqui. Então, eu acho que ali no princípio já fica claro. Mas depois que a gente cresce, a gente acha que sabe, né? E eu acho muito interessante que no próprio Livro dos Espíritos nós vamos ser convidados a nos conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, que é a frase muito dita, muito falada. Nós não nos conhecemos. E por não nos conhecermos, nós não somos capazes de nos autoeducar. Tanto que a nossa verdade de infância não é a mesma da juventude, não é a mesma da mocidade, não é a mesma da madureza, não é a mesma da senilidade.
Por quê? Porque nós vamos percebendo o quanto precisamos rever, reaprender. E precisamos de quem nos ensine. Uma outra prova disso é que a gente não consegue o código da escrita por conta própria, se não tiver o professor que ensina. Então, acho que todos esses elementos são indicadores de que precisamos de quem tenha a paciência, a generosidade, o carinho, o afeto, a bondade de nos ensinar. Porque, às vezes, nos ensinar, nos orientar, dá um trabalho danado. Principalmente porque a gente usa muito aquela frase, eu acho. Então, eu acho que sei. Isso é traumático. Nesse sentido, Edgar, o que nos cabe é aproveitar justamente tudo isso que o Zófala falou, dessa criatura que está nos disponibilizando o seu tempo, o seu conhecimento, nos mostrando o caminho, nos alertando dos inconvenientes, das situações que podem trazer circunstâncias negativas. Então, nós precisamos entender melhor esse processo e aproveitá-lo, e não nos sentirmos diminuídos porque tem alguém nos direcionando. Seria por aí? Sem dúvida, André. Agora, tem uma questão crucial nisso, né? Nesse processo. É esse aproveitamento consciente, né? Quer dizer, se eu me coloco na posição de aprendiz diante daquele que leciona, daquele que ensina, obviamente eu vou reter melhores conhecimentos se eu ver e observar naquele outro a capacidade e a condição daquele que me ensina. Caso contrário, todo e qualquer conhecimento por ele provocado ou inspirado não será assimilado. Quando você, no início das suas considerações, traz a palavra discernimento, ela é fundamental. Porque o discernimento é a conscientização do acerto, né? Escolher corretamente. Ora, só pode escolher adequadamente aquele que, diante das inúmeras opções que ele tem, ele compreende a responsabilidade e o dever de acertar, né? Jesus dizia, não são 12 as horas do dia, andai comigo, portanto, enquanto há luz, porque a noite é trevas e podereis tropeçar. Essa clarificação, essa iluminação se dá a mentes e consciências iluminadas. Agora, eu quero dizer aqui iluminadas, algo iluminadas, né? Algo já esclarecidas, porque do contrário, nós sabemos, há alunos e há alunos. A capacidade de absorção e assimilação são das mais diversas existentes. Aqueles que compreendem esse papel e que se dedicam com responsabilidade e discernimento no processo de aprendizado, tenderão a assimilar o conhecimento de maneira, eu diria, mais fecunda. Emmanuel tem uma lição no livrinho Coragem, no capítulo 22, eu não lembro o nome do título do capítulo, mas é no livro Coragem. Ele vai dizer ali que a disciplina, ela antecede a espontaneidade, né? Ora, se a disciplina antecede a espontaneidade, é indispensável que nós, aí entra o que o Zola falou com muita propriedade, a questão do autoconhecimento, reconheçamos a própria capacidade de nos entregarmos a essa aventura de crescimento, né? A aventura de crescimento que provocará em nós cada vez mais movimentos ascensionais, o que é uma condição natural do aprendiz que aprende, né? O aprendiz que aprende, ele quer aprender mais, porque reconhece que o aprendizado lhe faz bem e lhe promove determinados movimentos de crescimento mais seguros, mais felizes, mais
habilitados ao enfrentamento dos grandes desafios da autoeducação, né? Nesse sentido, a proposta de autonomia de Jesus é, antes de tudo, uma proposta de autoeducação da criatura. Verdade e Luz. Muito bem, amigos ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros, pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, Elétrica Bege. Rua João Guião, 1417. Telefone da Elétrica Bege, 3637-0202. Após agradecer, então, aos nossos patrocinadores, vamos às nossas considerações finais. Edgar. Bem, mais uma vez, as temáticas aqui desenvolvidas no programa culminam para uma compreensão um pouco mais amplificada do nosso papel enquanto seres conscientizados e seres caminhantes no grande crescimento espiritual que desejamos conquistar. Então, eu creio que o programa acaba nos favorecendo estes movimentos íntimos para o aprendizado e, por conseguinte, a aplicação dele, que é quando se dá, de fato, o saber, o conhecimento adquirido, que só pode ser bem compreendido quando aplicado. Caso contrário, ele apenas reside na esfera intelectual, na esfera informativa. Muito bem. Zola. Agradecer a você, André, ao Edgar, ao Gilberto, aquele companheiro que você não vê, faz o programa que você vê e ouve, né? Agradecer a todos os nossos telespectadores do canal do YouTube, aos nossos ouvintes da Web Rádio Verdade e Luz, desejando a todos muita confiança, muita fé, muito esforço para manter o pensamento disciplinado no bem. Pedimos a colaboração na divulgação deste trabalho do programa Verdade e Luz, do nosso jornal Verdade e Luz. Nos ajude a divulgar, compartilhe nas suas páginas, na rede social. Colabore na divulgação do bem que lhe faz bem. De minha parte, que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz, com o programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.